Bom dia, amado. Seja bem-vindo a mais um Café com Espiritualidade. Eu sou a Ana Angélica Rocha e nosso tema de hoje é Reforma Íntima, o verdadeiro caminho para a espiritualidade. Antes de nos adentrarmos mais especificamente ao tema de reforma íntima, precisamos pensar no conceito de reforma. O que significa reformar? Então, dando um exemplo do nosso cotidiano, da nossa vida diária, a gente reforma alguma coisa quando nós queremos renovar, modificar, tirar o velho, colocar algo novo, algo que nós já entendemos que não nos satisfaz mais, ou que está danificado, ou que está estragado, ou alguma coisa que já nos incomoda. Então, nós resolvemos mudar, renovar, dar um novo começo àquilo ou a alguma coisa. Assim também, no contexto da reforma íntima, o processo de reforma começa nesse mesmo passo, entendendo a necessidade de mudanças, que são mudanças internas, mudanças de coisas que nós já não queremos mais, coisas que nós queremos que sejam novas, renovadas, que atendam à perspectiva da vida atual, da minha mentalidade atual, do meu desejo como pessoa, como ser na atualidade. Então, a reforma íntima, ela entra da mesma maneira com a necessidade de tirar coisas velhas para que novas coisas adentrem a esse espaço. E pensando em reforma íntima, onde que ela acontece? Ela acontece dentro de nós, no campo mental e emocional, na nossa mente, no nosso coração, onde nós começamos a entender que precisamos modificar no campo da mente os pensamentos, as coisas que perpassam o campo mental, as visões, e no campo emocional, os sentimentos, aquilo que aflora em nós, emoções. Então, a reforma íntima começa com o desapego de coisas que nós entendemos que já não faz parte do novo homem que eu quero ser, da nova mulher que eu quero ser, para que aquilo que é velho deixe de ocupar esse espaço e o novo, os novos pensamentos, as novas sensações, os novos sentimentos possam ocupar esse lugar de recomeço, de renovo, estar no lugar propício para que eu me apresente como uma nova pessoa, um novo ser, mais próximo, vivenciando uma espiritualidade diária, no meu dia a dia, na minha família, no meu convívio social, na minha profissão, nas minhas relações. Então, quando nós nos dispusemos a reformar esse estado interno, mental, psíquico, emocional e sentimental, nós estamos falando de transformação moral, de ir em busca de princípios, de valores, de viver com ética, de viver uma vida virtuosa nos preceitos bíblicos, de entender que isto que está se formando em mim, que está sendo vivenciado como novo, que está sendo reformado dentro de mim, precisa refletir do lado de fora, no meu comportamento, nas minhas relações, no meu convívio diário com as pessoas que me rodeiam, que trabalham comigo, com as pessoas que eu encontro. Então, quando eu busco pela transformação
transformação moral, eu estou buscando deixar o velho, as minhas mazelas, as minhas más qualidades, os meus vícios, as minhas paixões tortuosas, tudo aquilo que não é elevado, para buscar e vivenciar virtudes, para vivenciar com valores. E neste contexto, quando eu penso em transformação moral, se nós pensarmos em ter um modelo, nós temos o Cristo como um modelo e um guia de profunda e perfeita trajetória moral. Jesus viveu sobre a face da terra em perfeita moralidade. No nosso caso, como somos aprendizes, como somos humanos demais, nós vamos vivenciar tudo isso em busca dessa elevação, em busca dessa transformação, dessa moralidade. Mas quando eu entendo que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e busco percorrer por este caminho, vivendo estas verdades que foram ditas pelo Cristo, que foram ensinadas pelo Cristo, e quero ter a minha vida nessa essência, essa transformação, ela vai acontecer. Por quê? Porque o nosso modelo foi perfeito. O modelo de Cristo foi perfeito, sem nenhum tipo de vício, sem nenhum equívoco, sem nenhuma mazela, sem nenhum vício, sem nada tortuoso. Então, se eu tenho um modelo perfeito, que me ensina o caminho, a verdade, para viver essa vida em transformação moral, em aprimoramento moral, o resultado será de elevação. Não tem como não ser. Quando eu começo a percorrer esse caminho, eu tenho um percurso consciente em busca de uma vida em santidade. É uma santidade de ser santo? Não, é uma busca de viver em virtudes. Porque a própria palavra, a própria Bíblia nos diz que santo não é aquele que nunca pecou. Santo é aquele que se santifica, que se limpa, que busca se limpar sempre. Então, quando eu entro numa busca pela santidade, consciente pela santidade, tendo o Cristo como caminho, a verdade e a vida, Gálatas 5, 22 a 23, vai nos dizer que o nosso coração vai ficar cheio dos frutos do Espírito. Então, quando a gente busca a santidade, se limpando dos vícios, das condutas tortuosas, dos pensamentos tortuosos, dos sentimentos tortuosos, o nosso coração vai dando espaço para as virtudes. E eu passo a vivenciar isso no dia a dia, eu passo a ser isso em ação. As coisas vão fazendo sentido. Eu vou tendo uma dinâmica tanto espiritual quanto material no mesmo sentido. Porque, veja bem, a própria Escritura Sagrada nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu estou fazendo uma reforma íntima,
Se eu estou tirando as coisas que eu já não quero mais, que fazem parte do meu eu velho. Estou colocando coisas novas, virtuosas, cheias do ensinamento do Cristo. Meu coração vai se enchendo dos frutos do Espírito Santo, de amor, de paz, de benignidade, de temperança, de autodomínio, né? De longanimidade, de fé, da esperança. Eu vou trazendo isso para o campo real. Eu vou falar com as pessoas sobre isso, eu vou tratar as pessoas com base nesses frutos. Eu vou viver uma vida frutífera, com frutos do Espírito Santo. Então, a reforma íntima, ela propicia essa elevação em santidade. Deixar o velho para trás. Não é algo que começa num dia e no outro dia a gente tem pronto, construído. Quando eu começo na minha casa uma reforma, primeiro eu vou planejar, eu vou ter que pensar o que precisa ser trocado, eu vou pensar nas partes que vão ser trocadas, né? No caso, quais os profissionais que vão trabalhar, o que eu vou precisar para fazer a base daquela reforma, depois o acabamento daquela reforma, depois a iluminação, né? A iluminação é a última parte de uma reforma no ambiente físico. Assim também se dá na nossa reforma íntima. Então, a nossa reforma precisa também dessa observação cuidadosa, cautelosa, sobre o que vai ser tirado, o que eu não quero mais em mim, o que eu não quero mais pensar, sobre o que eu não quero mais pensar, que envolvam meus pensamentos, que me causem ruídos de pensamento, sobre o que eu não quero sentir, o que eu não quero que ocupe espaço no meu coração, que já não me faz bem, já não me engrandece, já não me edifica, o que eu quero tirar, o que eu vou começar a colocar no campo do meu pensamento, que tipo de pensamento, que tipo de leitura eu vou fazer, que tipo de documentário eu vou assistir, que tipo de série eu vou assistir, que tipo de pessoas eu vou seguir nas redes sociais que vão me trazer perspectivas novas, assim como as que eu vou deixar de seguir, que tipo de livro, de série eu também vou deixar para trás, porque me causa pensamento, me causa sensações, emoções que eu já não quero mais. Então, assim também se dá lá essa reforma íntima, com muita reflexão. Precisa de reflexão, precisa perpassar pelo autoconhecimento, pela autorreflexão sobre aquilo que eu quero deixar e aquilo que eu quero colocar, para que seja sólido, uma reforma sólida, para que daqui a pouco eu não precise mexer de novo, porque quando eu faço a reforma fragmentada, ou uso materiais de má qualidade na nossa reforma em casa, daqui a pouco a reforma dá problema. Eu preciso ir lá fazer de novo. Né? Então, se eu começo a fazer a minha reforma íntima em partes e paro no meio do caminho, e não reflito direito e faço más escolhas, daqui a pouco eu vou ter que mexer ali de novo. Então, para ser uma reforma viável, que de fato me transforme, me coloque frente a uma vivência espiritual íntima com o Cristo, com Jesus, né, expressando esse caráter de Cristo, aquilo que ele nos ensinou, eu preciso entender que é um processo cuidadoso, cheio de amor, cheio de dedicação, cheio de força de vontade, porque mudar hábitos não é fácil,
Mudar condutas não é fácil. Mudar pensamentos não é fácil. É muito difícil mudar um padrão de pensamento. Quando eu estou uma vida toda acostumada a ter um tipo de padrão de pensamento, ou de sentimento, ou de verbalização, quando eu decido mudar este padrão, é preciso muita dedicação. Requer força de vontade, requer empenho em novas leituras, em novos acessos, em novos moldes, né? Modelar outras pessoas que sejam interessantes, que me ajudem nesse processo. Então, quando a gente toca nesse tema, reforma íntima, é algo que a própria alma requer de nós, em algum momento da vida, nos reformar. Quando você se dedica a melhorar, a se colocar à disposição do Cristo sobre a face da terra, para que Ele transforme a sua vida e te faça instrumento de paz, de edificação coletiva, a sua alma requer uma reforma íntima. Então, a reforma íntima é um processo duradouro, não acontece do dia para a noite, precisa de força de vontade, precisa de empenho, precisa de reflexão, do silêncio interno, que foi o tópico do vídeo passado, deixar a alma falar o que ela precisa, porque a alma tem essa sabedoria divina, universal, que quando a gente silencia, ela nos direciona, nos intui, nos faz enxergar coisas que nós não estamos vendo quando os pensamentos estão muito tumultuados, muito ruidosos. Então, refletir, meditar, orar, tudo isso faz parte da reforma íntima, de tirar o velho, colocar o novo, andar em santidade, em condutas novas, em ações novas, em pensamentos novos, edificados e edificadores, para nos admoestarmos a nós mesmos e ao outro em amor, assim, admoestar os irmãos em amor e refletir na vida cotidiana, ao ir na padaria, ao ir ao supermercado, ao ir trabalhar, ao ir numa repartição pública e ter um problema, ao ir a um hospital. Espargir o caráter de Cristo que está sendo colocado no interno através da reforma, espargir-lo para fora, para que o mundo também se edifique a partir de uma conduta iluminada, cheia de uma consciência e uma vivência crística. Então, esses são bases para nos renovarmos na santidade, na espiritualidade, na intimidade com Cristo, e podermos fazer um pouco diferente, podermos sermos dignos de sermos chamados de cordeiros do Cristo, né? Essa é uma frase que eu sempre reflito muito nela. A Bíblia traz essa frase, cordeiros de Cristo. Então, quão grande é a responsabilidade de sermos chamados de cordeiros de Cristo. Então, acho que o começo de uma intimidade com Cristo é a reforma íntima. Tirar as mazelas que são comuns
a uma vivência humana, carnal, e buscando aquilo que é mais próximo ao espírito, né? Já não viver conforme a carne, mas viver conforme o espírito, com o coração cheio dos frutos do espírito. Frutos que frutificam. O fruto deixa sementes, as sementes dão novas árvores, que também dão novos frutos. Então, quando a gente tem essa conduta externa, que parte dessa reforma interna, nós conseguimos semear também essas características elevadas e auxiliar um pouco na elevação do todo, né? Bom, então, para hoje, era isso que eu tinha para trazer para você. Espero que eu tenha contribuído com a perspectiva da sua reforma íntima, de você buscar o novo em Cristo, se encher, estar cheio, entusiasmado, né? Que é estar cheio de Deus, e poder espargir amor aí pelo mundo. Eu te espero no próximo vídeo, no próximo sábado. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir. Se você lembrar de alguém, compartilhe o vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Todo sábado, às 7 horas da manhã, nós temos aqui um tópico relacionado à espiritualidade. Para que você pegue a sua xícara de café e venha tomar um café aqui comigo. Um abraço, uma excelente semana.